Desde quando eu te encontrei, transformaste meu viver. Pouco a pouco me entreguei, novo homem vi nascer. Desde quando eu te encontrei, transformaste meu viver. Pouco a pouco me entreguei, novo homem vi nascer. A minha vida é feita de escolhas, a luz do palco quer me ofuscar, mas continuo atento à tua voz que me diz: permanece em mim. Eu sou teu filho amado, eu sou eleito por ti, e com minha vida grito: eu permaneço em ti. Eu sou teu filho amado, eu sou eleito por ti, e com minha vida grito: eu permaneço em ti. Dalton Zambrini é um marido, pai, filho, missionário, servo de Deus, filho amado de Deus, uma pessoa que um dia Deus chamou a servi-lo e durante toda a sua vida foi capacitando para a missão mesmo eu distante de Deus. Sou católico desde criança, fui coroinha na minha paróquia, Menino Jesus de Praga, quando era capela ainda, perto da casa da minha mãe. E eu costumo dizer que depois do sacramento da fuga, do crisma, eu, como muitos adolescentes, fugi da igreja. Achei que já sabia qual era o caminho. E eu só voltei a ter um encontro pessoal com Cristo já com pouco mais de idade. Inclusive, uma das canções diz exatamente isso. Desde quando eu te encontrei, transformaste o meu viver. Dalton é uma pessoa que busca a cada dia ouvir a voz de Deus e, na minha simplicidade, naquilo que é o meu possível, é o meu 100%, eu costumo dizer o meu 110%, colocar à disposição do Senhor para que Ele me use, para que seja um canal da graça de Deus. Por tudo aquilo que Ele fez, faz e fará em minha vida, na vida dos meus, que eu seja um canal dessa graça na vida das pessoas também. O meu primeiro encontro pessoal com Cristo se deu numa experiência de 5 dias, que nós chamamos de acampamento, que existem em várias cidades do nosso país. Eu sou de Presidente Prudente, oeste de São Paulo, e até aquele momento eu tinha muitas coisas na minha vida. Eu já era realizado profissionalmente, eu já era casado, já era matrimoniado com a pessoa que Deus escolheu para estar ao meu lado, mas eu tinha tudo e me faltava algo que eu não sabia o que era. E através da música, eu sou músico desde os 12 anos de idade, o meu instrumento de origem é o trompete, o meu estudo de música ele foi muito dirigido na questão que nós chamamos de erudita, e eu fui para a igreja por tocar trompete. Eu fui chamado para participar de um ministério de música, e participando deste ministério de música, eu fui intimado a fazer o acampamento com a seguinte colocação: se você não fizer o acampamento, você não poderá tocar conosco em algumas oportunidades. E nós, homens, sabemos que a gente não gosta muito desse tipo de ordem, Você vai ter que fazer. Mas, se alguma ordem dessa acontecer na tua vida, não hesite em dizer sim, porque foi
o melhor e mais extraordinário sim que eu dei na minha vida. Falei, não, beleza. Na verdade, fizeram a minha inscrição, eu nem sabia que tinha sorteio, mas eu só fui comunicado que eu faria o acampamento. E nessa experiência de 5 dias, eu tive um encontro profundo com Deus. Para mim, eu costumo chamar que foi uma overdose de Deus. Foi um encontro tão extraordinário e eu cheguei lá no alto da minha arrogância, principalmente eu costumo dizer isso para os homens, né, que a gente acha que sabe tudo o que vai acontecer. E a cada momento, a cada experiência dentro daquele acampamento, uma experiência querigmática, eu ouvi falar do amor, do pecado e todo o querigma. E aquilo foi me tocando de uma forma tão profunda que depois desses 5 dias de experiência, eu disse somente mais um sim. E esse foi para Deus. Senhor, estou à sua disposição para servi-lo. Eu ainda não sabia como seria, mas eu me coloquei à disposição de Deus para servi-lo. A partir do meu encontro pessoal com Cristo, eu disse sim para Ele e queria servir. E Ele foi direcionando o meu ministério. E confesso para você que no início foi muito difícil, porque eu sou formado em ciência da computação, sou bacharel em ciência da computação, eu já era professor universitário e tinha formação musical. Então eu não tinha dificuldade de falar em público e já tinha conhecimento de música. E eu sempre procurei colocar para Deus. E no início, eu preciso confessar, eu fazia de tudo um pouco. E a minha esposa foi uma das pessoas que disse, amor, você precisa escolher algo e se dedicar só àquilo, para você fazer bem aquilo. E se você em casa que me ouve passa por uma situação como essa, gostaria que você ouvisse também a minha partilha do que aconteceu. Porque num determinado momento eu tomei a decisão que eu só ia me dedicar ao ministério da palavra. Eu busquei formação com o formador do seminário da minha cidade, Presidente Prudente, e durante anos fui estudando a palavra e quanto mais eu estudava me preparando para o ministério da pregação, eu só era convidado para tocar e cantar. Aí chegou um determinado momento e falei, não, eu acho que não é isso que Deus quer. Ele quer que eu seja realmente ministro de música. E aí procurei um professor, uma professora de canto, comecei a me dedicar, eu só era chamado para pregar. Eu falei, Senhor, o Senhor precisa me ajudar, né? Eu não estou conseguindo entender. Eu pareço que caminho para um lado, o Senhor me guia para o outro. E num discernimento com esse mesmo formador, Monsenhor Miguel, lá de Presidente Prudente, ele me disse, mas por que você precisa separar uma coisa da outra? Elas não andam juntas? E aquilo para mim foi um refrigério, porque era o sentimento que eu tinha. Não que eu queria fazer muitas coisas, mas que tudo aquilo que eu vivi antes desse encontro pessoal com Cristo, que aconteceu no ano de 2005, tudo aquilo que eu tinha vivido era o próprio Deus me preparando para o chamado que Ele tinha, tanto no ministério da palavra, quanto no ministério de música. E assim eu fui conciliando, na verdade, eles se complementam, eles não disputam entre si, eles se complementam. É extraordinário quando nós podemos preparar os corações com a canção, navegar pela palavra de Deus e terminar ministrando a canção em cima da palavra. É extraordinário, é esse chamado que eu busco a cada dia, dar o meu sim e me dedicar também tecnicamente, né? O que eu tenho mais dificuldade, eu gosto de dizer isso, é tocar violão, que é a realidade da nossa igreja, né? O meu instrumento de origem é o trompete. Eu tenho facilidade para ler partitura, eu leio uma partitura 2, 3 vezes eu decoro, mas tenho dificuldade de decorar cifras, muitas dificuldades. E isso eu gostaria de partilhar com você também, que Deus também age nas nossas dificuldades e nas nossas limitações. Quando nós nos casamos em 2002, eu e minha esposa, como diz uma canção, conhecia Deus de ouvir falar. Antes eu te conhecia de ouvir falar. E depois de 1 ano de casado, nós resolvemos mudar para mais perto do nosso trabalho. Nós morávamos muito longe do nosso trabalho e logo que a gente mudou, nós mudamos num bairro próximo a uma igreja e nós assumimos um compromisso, eu com ela, de irmos à missa. E um cobrava isso do outro, porque nós nem a Santa Missa nós íamos. Casado. O nosso primeiro ano de casado foi muito difícil. Imagina um casamento com Deus, não é muito fácil, imagina sem Deus. E
Logo no segundo ano, nós começamos a participar da paróquia Nossa Senhora do Carmo, a paróquia que eu participo até hoje, lá em Presidente Prudente, também chamado de Maristela, que é o bairro onde ela fica, na Vila Maristela. E começamos a caminhar e logo depois de alguns anos, né, passados 2 anos, eu vivi o meu encontro pessoal com Cristo. Nosso filho mais velho tinha 9 meses na época, por isso foi somente eu para essa experiência do acampamento. 6 meses depois, a minha esposa também viveu a experiência do acampamento e também teve um encontro profundo e pessoal com Cristo. E a partir dali, nós buscamos viver uma união em Deus, né? Nós tivemos a graça de ter Deus presente até na cerimônia do nosso casamento, guiados principalmente pelos meus pais, fervorosos, católicos, atuantes e praticantes. E ao longo da caminhada, eu me lembro muito bem que eu comecei a servir na minha paróquia, mas o primeiro chamado para servir a Deus, servir a igreja, me colocar à disposição da igreja para servir, aconteceu em 2009. E eu me lembro que eu passei por alguns dias de deserto espiritual e logo depois eu cheguei para minha esposa e disse: amor, Deus tem um chamado para mim e eu quero dizer sim. Só que eu não posso dizer sim sozinho. Você precisa dizer um sim comigo. E aí, você topa dizer sim? E ela me disse: tá, mas qual é o chamado de Deus para você? Eu falei: eu não sei exatamente ainda qual é, mas mesmo assim, na fé, eu quero dizer o sim e eu preciso que você também dê o sim junto comigo. E ela, meio sem entender, porque eu vivia aquele processo naquele momento, ela falou assim: não, se você está dizendo sim para Deus, eu também vou dizer. E a partir deste sim, Deus foi me encaminhando. Primeiro o Ministério da Palavra, depois o Ministério de Música, depois o Ministério de Oração, o Ministério dedicado aos casais, o Ministério que hoje ela é responsável na nossa paróquia pelas espiritualidades de uma pastoral que nós chamamos de Pastoral das Gestantes, que faz um trabalho de pré e pós-parto, um trabalho espiritual, pré e pós-parto, um acompanhamento das gestantes. Ela é, sem dúvida, o braço que me sustenta na oração. Eu sempre disse isso, todas as vezes, apesar de eu ter 1,91 m e ela ter 1,58 m, ela que é a rocha que sustenta o meu ministério e os nossos ministérios na oração. Quando Deus me chamou especificamente para o Ministério de Música, foi muito engraçado, porque eu digo engraçado o que eu vivi, não foi muito fácil, mas era uma coisa que eu gostava muito, é algo que eu gosto muito de fazer, e eu ficava numa dúvida: mas será possível que o chamado que Deus tem para mim é exatamente aquilo que eu gosto de fazer? E eu fiz algo que eu nunca tinha feito com Deus. Eu falei: Senhor, eu preciso de um sinal. E Ele deu um outdoor. E mesmo assim eu pedi outro sinal. E Ele foi dando. Ele foi tão misericordioso comigo que Ele foi dando os sinais que eu pedi. As primeiras composições, as pessoas ao qual Ele foi colocando nesta minha caminhada. Claro, eu não me dedico inteiramente à missão, eu tenho um trabalho junto com a minha esposa na minha cidade. Não é fácil. Em nenhum lugar da palavra está escrito que é fácil servir a Deus. Mas se você hoje, músico, se você hoje que está sendo chamado para o ministério da palavra, para o ministério de música, para o ministério de oração, ou qualquer que seja o servir que Deus te chama, tenha certeza que a única coisa que Ele espera de você é o sim. Porque a graça é realizada por Ele mesmo. A força que nos move em nossos ministérios é a própria ação do Espírito Santo de Deus. Eu digo que Deus é tão extraordinário que Ele chama, Ele capacita, Ele guia, Ele conduz, Ele dá a força necessária, mesmo que muitas vezes você não enxergue um palmo à frente do seu nariz. Ele está ali, de mãos dadas. E quando você não enxerga o chão, Ele já preparou o caminho para que você possa dizer um sim de corpo, alma e um sim pleno a Deus. Não tenha medo. Que nós permaneçamos na Tua presença, Senhor, mesmo quando cairmos, mesmo quando fraquejarmos, mas que a Tua infinita misericórdia
Teu corpo e sangue derramado no altar seja nosso alimento, seja o nosso sustento. Nós sabemos sim que podemos 1000 vezes cair, mas a tua graça é o que nos basta. Eu sei, posso 1000 vezes cair, mas sei, basta tua graça em mim. Eu sei, posso 1000 vezes cair, mas sei, basta tua graça em mim. Eu sei, posso 1000 vezes cair, mas sei, basta tua graça em mim.